A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai para você que está aí. Estamos começando mais um Pode Se Erguer. Eu com a minha amiga Samira que está aqui. O meu nome é Pedro Barbosa. Já vamos começar o nosso podcast maravilhoso, que esse podcast é do Senhor Jesus, né, Samira? A paz do Senhor, Shalom, graça e paz, Shalom Adonai, meu irmão. Toda vez é isso. Tá ficando difícil pra Samira, mas daqui a pouquinho ela se acostuma. Todo dia é a primeira vez, né, Samira? Todo dia. É um frio na barriga que dá, né? Mas É sempre assim, mas daqui a pouco passa. acostuma. É Uma igual, hora, vai. é igual quando vai subir no altar, aquele frio na barriga, né? Mas vamos começar um pouquinho do nosso podcast. Hoje nós estamos com um convidado super especial, não é verdade? Que ele é um cara Uma sensacional, top. E graças a Deus ele conseguiu chegar aqui, nós todos estamos aqui e vai ser uma bênção, esse E o podcast. estúdio, vocês estão vendo de verde, nós de verde, porque Ele é pastor lá do bairro Conde Vila Verde. da Igreja do Conde. Do Igreja do Conde. Então vamos apresentar o nosso pastor David Santos, né, pastor? Muito prazer estar aqui, prazer poder contar um pouquinho da nossa história para todo o público aí que tá ligadinho no Pode Se Erguer. Pode ser. É prazer estar aqui com a Samira, que eu já conhecia, e conhecendo o Pedro e toda a família dele, né? É isso aí. Prazer, que Deus abençoe cada dia mais. Amém. E como vocês já disseram, né? Somos pastor ali do Conde Vila Verde. O povo já tava pensando que vocês iam entrevistar o Incrível Hulk, né? Que tá verde, tá verde, tá verde. Não, é só o pastor Davis ali do Conde Vila Verde. É isso aí. É da Assembleia de Deus lá do Conde Vila Verde, né, Isso aí. pastor? Então, pastor, vamos começar. Eu vi que eu tô esquecendo. A Sim. Samira tá esquecendo Não, da não, entrada, já ia te cortar. Ah, tá. e eu tô esquecendo dos patrocinadores. Mas vamos falar dos nossos patrocinadores hoje. Já vamos começar com a Mariela. Mariela, que é a Rafaela e a Maria. A Mariela Beauty lá do centro de Camboriú. Elas patrocinam o nosso podcast. Se você quiser fazer extensão de cílios, extensão de unha, se você quiser fazer sobrancelha, tudo que for na área da beleza, só procurar a Mariela. Vamos deixar aqui o Instagram, né, Samira? A Samira... É uma bênção, irmão. Eu Samira? já falei aqui, né, pra vocês, né? Toda vez eu falo. Vocês vão lá, que vocês vão ser bem recebidos, bem recepcionados. Vai fazer a unha, cílios, sobrancelha. Tem coisa que eu nem gosto de fazer e elas me obrigam a fazer. Aí só você procurar lá, ó, Mariela Beauty, que Isso. você vai estar lá, elas vão estar esperando você para fazer o seu agendamento e fazer o que quiser lá no estúdio lá, que eu sei que você vai amar, que lá é um lugar muito bom. E já vamos também com o nosso outro patrocinador, JR TVs. JR TVs, também localizado lá no centro de Camboriú. Se você precisar trocar a sua TV, se você quiser fazer a manutenção na tua TV, se quiser fazer tudo que você precisar, vender, tudo que for relacionado à sua TV, procure a JR TVs. Controle. Verdade. Até Lá controle. ele vende tudo lá. Tudo que for relacionado à Ele TV. não é Deus não, mas ele tem controle lá, viu? Ele tem controle. E se você precisar também, que a sua TV não é smart, procure também o JR TV, que lá ele vende o aparelho que a sua TV vira smart. Não esqueça, precisou de algo para sua TV, JR TVs. Beleza? E agora vamos voltar com o nosso pastor Dave, que está aqui. Pastor, conte um pouquinho sobre o senhor, sobre a sua igreja, aonde fica, como o senhor foi parar lá. Conta um pouquinho que a gente já vai... Bom, onde fica é fácil, né? É Rua Flamboyant, 617, Conde Vila Verde, bem em frente ao posto de saúde ali do Conde Vila Verde, uma igreja Ah, sim, eu sei. bem né? grande ali, é fácil de achar, né? Chegou na esquina da Flamboyant ali, já acha ela, né? Sim. Ali na pracinha do Conde Vila Verde. Agora, como eu fui chegar lá, daí é uma história longa. Aí Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo, vai? Quanto tempo de crente o senhor tem? Vamos começar assim. Vamos lá. Pode-se dizer que eu tenho 45 anos de crente. Olha só. É porque eu nasci no lar cristão, né? Nasci no lar cristão. Inclusive, completei 45 esse mês também, viu, Samira? Parabéns. Parabéns. E falando também que a Samira tá fazendo aniversário Olha, essa também semana, queria né? se esquecer, viu? É, Quase ainda que eu bem. esqueço. Aí eu peguei o gancho aí. Viu? E
Mas assim, que eu sou crente, crente mesmo, que eu entendi o que é ser crente, eu acho que eu Sim. tinha lá pelos meus 6, 7 anos de idade. Eu ia muito nas casas de oração. Camboriú Sim. é muito conhecido pelas casas de oração, né? Sim. E eu ia muito na irmã Augusta, a vizinha do lado de casa ali ia sempre lá, e eu ia junto, né? E ali Deus falava comigo, eu era muito criança, né? E Sim. então Deus falava comigo, eu não entendia nada. Para mim era uma coisa assim que, sei lá se é verdade, se não é, mas eu era já batizado no Espírito Santo, né? E muita oração, sempre oração. A minha mãe sempre envolvida no círculo de oração e agora faz anos que ela é a segunda líder do círculo de oração ali da sede, né? A irmã Nossa, Ruth. da semana. É. Ah, Então, sempre envolvido na obra. Meus pais, coral, banda, sempre participaram e eu ia junto nos ensaios. sim. Depois eu participei de banda, né? O senhor toca algum instrumento? Não? Trompete, É. e jogral. Gostava muito de fazer jogral, tinha facilidade para decorar texto. E então, minha vida inteira envolvido na Foi obra, né? tudo na obra. E tem uma coisa que eu gosto de falar que é o dia que nós fomos batizados com o Espírito Santo, eu digo nós porque foi assim uma leva, né? Foram umas crianças ali que davam um trabalhinho ali para Sim. a igreja ali. Sempre, né? É. E desses ali que foram batizados naquele dia, a maioria é pastor hoje. Olha só. Que Né? benção. Então teve o Alexandre, que é de outra denominação hoje, mas foi criado junto com nós, é pastor lá. Pastor Alexandre Bernardino, pastor Edson Pereira, esses dois estão nos Estados Unidos. O pastor... não, esses três aqui são pastor, né? Sim. Quatro comigo. E teve mais alguns ali que foram batizados naquele dia e que se embrenharam também na obra, mas acabaram não chegando a ser pastor. Mas foi uma leva que foi batizado nas águas junto e foram batizados com o Espírito Santo naquela No reunião. mesmo dia. E, por incrível que pareça, era uma reunião de culto infantil, Sim. né? Era o culto rolando assim na igreja e nós ia para uma salinha retirada no fundo assim da igreja. E naquele dia o pastor Reuel era o líder das crianças e ele levava uma caixa de som, não sei se vocês chegaram a conhecer. Ela tinha anexo nela assim uma fita cassete, um Sim. tocador de fita cassete, Aham. né? E ele colocava aquela fita cassete ali, cantava e fazia o culto infantil ali com a gente e tal. E naquele dia caiu um Pentecoste dentro daquele... Eu acho que foi o dia do Pentecoste da Igreja Assembleia de Deus, né? Que acabou o culto na igreja e os pais vinham buscar os filhos estavam tomados pelo Espírito Santo ali, Olha só. né? E a porta ficou trancada porque as crianças estavam ali pulando no Pentecoste mesmo, Pentecoste. E eu me lembro que eu fui tirado pela janela e eu fui para casa falando em mistério. Olha E cheguei só. em casa falando em mistério, língua estranha e tal, usado ali, né? E então eu sempre tive esse chamado, né? E quem foi criado com o pastor Cizinho como presidente da igreja, Uhum. não tem como não ter uma chama missionária. Então não tem. A gente foi criado ouvindo falar de missão, né? Então Sim. sempre queimou no meu coração essa chama. Nunca assim, para tal país, não. Sim. Eu sabia que era uma chamada assim para ser pastor, né? Para exercer ministério na igreja ali. Porque, na verdade, eu sempre fui pronto para fazer alguma coisa, eu queria Sim. ajudar em alguma coisa, Sim. né? E Deus foi me levando. Sim. Então, foram anos aí que se passaram e a gente sempre envolvido na obra. Então, como que eu cheguei ali, Sim. daí é outra história, né? Assim, eu vejo muito como o senhor tem bastante experiência e tem bastante tempo também como crente. Eu gostaria de saber, assim, o que o senhor acha se tem muita diferença da igreja de hoje para a igreja de antigamente? O senhor acha que hoje a igreja parece ser mais fria? Ou o senhor acha que falta buscar? Ou o senhor, sei lá, o senhor acha que tem alguma diferença? Ou bastante diferença? Não? Aí entram dois pontos de vista, né? Sim. Tem a igreja e tem a igreja, né? Então, nós sabemos que a igreja, ela continua sendo igreja, em qualquer época, qualquer situação, né? Mas na igreja instituição que eu faço parte, né? Que a minha vida inteira fiz parte, então eu só posso falar da minha. Eu não sei Sim. como é que é as Sim, sim. outras, eu não sei, né? Então, posso falar da minha. Sim. O que eu observo? O
o esfriamento veio, com certeza. Isso é bíblico, né? E não tinha, tem que esperar isso aí, né? Sim. O povo meio que vive alheio à vontade de Deus. Vive de costa para Deus. Quando precisa, daí volta-se para Deus. É verdade. Israel purinho. Israel, a gente começa a ler os livros proféticos e a gente começa a ver a história de Israel e eu fico pensando, meu Deus, nós estamos igual. Nós Sim. estamos igualzinho. Por quê? Porque teve nessa época aí da minha juventude, até ali recém-casado, né? Eu era recém-casado, eu me lembro que teve um episódio na igreja sede ali, Sim. que a glória de Deus baixou dentro daquele templo, que a gente chegava a ver fumaça, entendeu? Olha só. Mas era 1 hora de oração, no mínimo, antes do culto. No mínimo, né? E eu me lembro que o pastor Alexandre Bernardino estava cantando e eu não consegui ficar em pé. A glória de Deus baixou dentro daquele templo ali, né? A mensagem foi direta, o pregador usado. Sim. Mas o povo estava voltado para Deus. Eu me lembro que eu fui batizado cedo, batizado no Espírito Santo, junto com aqueles outros amigos meus ali, porque a gente estava buscando, Sim. era falar do Espírito Santo, né? A gente aprendeu que aquilo era capacitação para fazer a obra, a gente tinha Sim. desejo de fazer a obra e a gente buscava. Eu dizia, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Sim. eu quero ter essa capacitação. Pedia de verdade. Nós né? orávamos, entendeu? O episódio da irmã Augusta, de ir na casa da irmã Augusta lá, era 1 hora de oração de joelho. Quem é a criança de 6, 7 anos que faz isso hoje? É. A gente não vê. Quando a gente vê uma reunião infantil, né, é brincadeira, é musiquinha, papapá, historinha. Pular. Mas o Espírito Santo, a gente não tem mais inculcado isso na cabeça das crianças, que as crianças precisam ser batizadas com o Espírito Santo. E muito do que eu venci na minha vida, até na fase ali da adolescência, juventude, foi porque eu estava revestido pelo Espírito Santo, porque senão eu não estava aqui hoje, Sim. eu não era pastor hoje, né? Eu tenho plena consciência disso. Então, eu tive algumas experiências no decorrer desses 45 Sim. anos de vida aí, né? Algumas. Experiências com Deus, né? E Ou às vezes... Algumas tô tendo eu. às vezes as pessoas veem a gente assim, ele é pastor. E até como eu sou magrinho, Sim. tem um aspecto assim de ser mais novo, né? As pessoas costumam confundir e pensar que eu tenho 18 aninhos. Não, eu tenho 45. Não, é brincadeira. Brincadeira, não é tanto assim, não é? Né? Mas aí eles olham para mim assim, esse menino aí vai ser nosso pastor, né? Poxa, Sim. eu tenho senhores ali, Sim. de idade, né? Que são meus obreiros ali na igreja. E às vezes traz essa... Sim. Mas Ficam não... surpresos, né? Pela questão. Por quê? Porque não sabe a história, né? Sim. Não acompanharam a história, entendeu? Então, quem acompanhou a história sabe. Quem é da sede me conhece, os raízes ali da sede, né? Sim. Porque tem muita gente nova, chegando, saindo e tal, mas tem os nativos, né? E os nativos me conhecem ali. Então, os nativos conhecem a minha história. Eles me acompanharam, me viram crescer dentro da igreja, né? Então, já tem, assim, um respeito maior, né? Sim. Mas, às vezes, a gente chega em determinados lugares, assim, as pessoas já... Fico surpreso. Esse menino aí vai ser... Mas é sempre assim, Né? né? Que foi falado com o pastor Felipe na semana passada, né? Que as pessoas elas têm esse preconceito da pessoa ser mais novo, ou então ter aparência de mais novo, que quer dizer que não tem autoridade, que quer dizer que não Isso. tem, né? Não tem Ainda- experiência, né? Para ajudar isso aí, o nosso saudoso pastor Cisino, ele tinha essa mania de não Sim. levar ninguém a obreiro sendo solteiro, Sim. né? Ele tinha isso com ele, né? Era um jeito dele trabalhar. E enquanto era novo, ele não dava muito valor, não. Ele ia mais nos mais velhos, né? Mas a gente, nos caminhos do Senhor, sempre, e chegou alguns pastores aí, quem me tirou para a obra foi o pastor Eliel Maciel, Sim. né? Chegou para mim um dia, não tem interesse de ser obreiro, porque eu fui numa reunião de obreiro, o meu pai era obreiro, e eu, recém-casado, curioso, né? Curioso, vou lá ver como é que é essa reunião de obreiro aí. E cheguei lá, no final da reunião, ele veio, me chamou, falou, tu não tem interesse de ser obreiro na casa do Senhor? Eu tô aí para servir, se o senhor acha que devo ser obreiro, eu tô aí para servir. Não, então vem na próxima reunião tu não vem, que eu vou te apresentar. Se for aprovado, na outra tu vem. Sim. E daí me separou para a obra, né? E o pastor Cezino assinou embaixo, tal, porque né, me conhecia bem, ele me chamava de Pequeno Polegar. Ô, Pequeno Polegar! Não podia me ver. Né? E
Enfim, daí a minha vida ministerial começou, né? Sim. Ali, como auxiliar da obra. Recém-casado. Além de tudo isso que aconteceu com a sua vida, né? Além do senhor ser batizado no Espírito Santo desde pequeno, e também, como o senhor acabou de dizer que o pastor Cizinho chamava o senhor de pequeno polegar, foi daí que veio o vovô Fritz? Não tem nada a ver. O vovô Fritz não tem nada a ver. Nada a ver com isso. Não vai entrar nesse assunto. Calma. Então, vocês estão vendo que eu já falei várias vezes do Alexandre Bernardino aqui, né? Sim, O Alexandre sim, Bernardino, ele tem uma... a gente se criou junto, né? Sim. Então, Desculpa, Samira, eu fazer a sua pergunta. eu já vou deixar vocês bem livres aqui pra me cortar a hora que vocês quiserem, porque se vocês já viram que se deixar eu fico falando. Fica à vontade. Vai cortando aí. Então, assim, o Alexandre Bernardino tem parte nisso também. Por quê? Sim. Olha aí, viu como ele tem? A gente sempre foi amigo, e ele tinha recém voltado dos Estados Unidos e fez um programa na Rádio Paz no Vale. Ele criou um programa ali na Rádio Paz no Vale, muita audiência tinha aquele programa. Era um programa assim que é bem descontraído e tal. E ele gostava de pescar. Então ele me convidou, vamos pescar, vamos pescar. Aí eu remava e ele tarrafiava. Sim. Né? Então, às vezes, assim, ó, noite fria, nós aqui na barra aqui, né? E ele, rema pra lá, rema pra cá. Não, aqui não tem peixe, o peixe tá lá. E eu tinha que remar toda a vida. Chegou uma hora eu fiquei bravo com ele, aí eu comecei a falar com sotaque de alemão, Sim. igual uma tia da minha esposa, né? Que eu conhecia. Brincando, mas falando. Tá louco, rapaz? Tu me manda ir pra lá, me manda vir pra cá. E olha só, tô cansado aqui, tu não pega peixe nenhum. Vamos embora dormir. Ele achou uma graça infinita, ele se jogou no fundo da canoa. Amanhã tu vai estar no meu programa. Já arruma um nome pra esse personagem aí. E amanhã tu vai no meu programa e nós vamos fazer um personagem alemão. Sim. Alemão. Todo alemão é Fritz. Sim. Então vamos botar de Fritz. É o Fritz. Daí aí, começamos na Rádio Paz no Vale. Daí deu um fuzuê nessa cidade, porque todo mundo queria saber quem era o Fritz, porque era a rádio. Sim. Né? E eu ficava bem à vontade. Nós inventamos tudo na hora. Isso aqui foi tudo improviso, tudo na hora. Eu cheguei lá no programa, nós não sabíamos o que nós ia falar. Começamos a inventar que as galinhas... Eu criava umas galinhas no sítio, as galinhas tinham gravado um CD. Eu tava vendendo o CD das galinhas. Foi uma loucura. Sabe de que eu lembrei agora? Da galinha P3. Essa galinha pedreira está em todo lugar. E o Alexandre tinha uma risada contagiante, sabe? Então, ele tem até hoje, né? E aquilo fez um sucesso fenomenal no rádio, entendeu? Sim. E aí passou alguns anos ali no rádio fazendo, depois eu fui congregar na congregação do Cedro, que o pastor Adriano foi para lá, me convidou para ir com ele, e eu tinha recém sido levado a presbítero, né? Eu falei com o pastor Cizinho, disse, pastor, vou congregar lá no Cedro. Não vai não, eu te formei obreiro pra ser meu obreiro aqui. Aí, teve que ficar. Eu disse, tá, pastor, mas peraí, eu vou ficar aqui, eu quero exercer o meu ministério. Se eu ficar aqui, tá cheio de gente, e daí eu vou ser mais um presbítero aí, eu quero exercer. Meu filho, tu queres trabalhar pra Jesus? Então vai. Vai lá ajudar o Adriano. Daí eu fui. E chegando lá, eu comecei a pregar nos cultos de quinta-feira, Quinta da Vitória, né? Começamos a ser usados ali para pregar e tal. Esse Adriano é o vice-presidente da Assembleia. Exatamente. Ah, sim. Vice-presidente do Gideões Missionários da Última Hora. Sim. Né? Era o pastor lá na época. E aí, a irmã do departamento infantil teve a ideia. A irmã Eliette. Sim. Né? Lá do Cedro. Tá lá até hoje. Ela disse, ô Davis, vem cá. Tu prega nos cultos de quinta-feira aqui. Prega pros adultos. E tu faz o vovô Fritz no rádio. Vamos juntar os dois e tu vai pregar pras crianças. Falei, peraí, lá no rádio é uma coisa, eu tô lá fazendo brincadeira e tal, porque a gente sempre, a ideia do vovô Fritz sempre foi essa, a gente fazia pergunta bíblica, anedota bíblica, charada, né? Sempre voltado pra Bíblia, né? Sim. E aí ela teve esse insight na cabeça dela. Claro que é coisa de Deus, né? A gente sabe hoje que é coisa de Deus, mas na época parecia uma loucura, né? Sempre, daí, a gente nunca acredita. Eu falei, peraí, as pessoas estão me ouvindo, é uma coisa. Agora, como é que eu vou aparecer
Sendo vovô Fritz, não tem? Não. Tu veste uma roupa de velho, faz um bigode na cara aí, vem pra cá que vai dar certo. Eu disse, não tem condição. E relutei bastante, mas aí no fim eu gosto de desafio, né? Eu sou metido. E aí eu disse, então tá, então eu vou pregar. Daí cheguei lá no culto das crianças, realmente peguei uma escova, cara. Eu peguei uma escova dessa de escovar sapato, Sim. tirei a cerda, Ficou só gaiotal, assim. colei aqui assim como um bigode e vesti uma roupa lá, a roupa mais velha que eu tinha lá, um xadrezão, uma coisa. Sim. Inventei um personagem lá, botei um chapéu na cabeça e fui. E preguei. E eu me lembro até hoje que era a mensagem de Gideão. Preparei uma mensagem de Gideão. A sua primeira pregação. Aí eu fiz Pra uma criança. tocha, levei um vaso, quebrei o vaso lá na hora, tal, fiz uma encenação e tal. Aí acabou o culto, ela olhou pra mim e falou, ó, o congresso nosso é em junho, O senhor já dia tá... tal, tal e tal, e o pregador é você. Meu Eu Deus. falei, não, você tá louca? Pregar aqui num culto ainda vai, mas congresso, não, nunca preguei, não vou pregar. E fiquei relutando com ela, e ela simplesmente disse, ó, tá agendado, te vira. Sim. Prepara 3 mensagens aí e vem pro congresso. Meu Deus, 3 dias de congresso de criança. O senhor foi os 3 Aí o dias. vovô Fritz nasceu desse jeito, Sim. entendeu? Porque daí eu já preparei, eu tinha um intervalo de tempo ali, aí eu preparei uma vestimenta diferente e preparei os apetrechos para mensagem e tal. E dali, meu filho, daí as outras congregações chamaram, daí depois as outras cidades, e eu fiquei mais de 10 anos só na itinerância, não parava. Chegou um ponto que eu disse, não, agora eu tenho que parar e congregar. Eu tenho que congregar. Porque se eu não sabia dizer não, Sim. entendeu? Então, era a semana inteira, trabalhava no escritório ali nos Gideões, ali na igreja, e fim de semana viajar. E se eu deixasse, era durante a semana pregando à noite também. Então, acabou que a família meio que foi ficando Sim. de lado. A itinerância tem esse problema, né? Sim. Se a gente não se policiar e não souber dizer não, Acaba deixando as preferências pra trás, né? a gente vai deixando de se abastecer e quer abastecer os outros sem gasolina, né? Não dá. É verdade. Não dá. Né? Então, cheguei num ponto assim que eu disse, não, agora deu, agora tem que parar. E eu senti a mão de Deus assim, mudando meu ministério. E aí chegou o pastor Zilmar. O pastor Zilmar chegou aí, né? Primeira reunião que eu tive com ele, ele me botou na sala assim, disse, ó, meu filho, tu prega por aí e tal, e tu é pastor? E eu tava no João da Costa nessa época. Não, eu já tava no Palmeiras. Aí, Jardim Palmeiras, a congregação, né? Daí ele disse, tu tem que escolher, tu vai querer itinerância ou vai querer continuar pastoreando a igreja? Sim. E eu já tinha definido eu só tava indo na itinerância ainda por causa que os convites chegavam e eu não sabia dizer não, Sim. então ia agendando. Aí eu não tive dúvida, né? Eu disse, não, vou ficar pastoreando a igreja. Não Sim. tem. E qual a diferença, pastor? É bastante, né? É bastante, porque, tipo assim, eu ainda saio de vez em quando, né? O pastor me libera, eu vou fazer umas agendas. Mas eu vou lá e prego e venho embora. Agora, quando tu tá dentro da igreja, tu conhece a igreja. A diferença é total. Tu tem outra visão. Quando tu prega como itinerante, tu enxerga a igreja de cima para baixo. Quando tu é o pastor da igreja, tu conhece a igreja de dentro da casa, de tomar café com o irmão, de conviver com o irmão, Sim. né? Tu sabe da vida dele. Tu chega numa igreja aí qualquer, tu olha para aquele templo lá, tu pensa, todo mundo é crente aqui, né? Sim. Todo mundo é convertido. Na igreja que tu pastoreia, tu já sabe quem que é convertido e quem que não é Sim. convertido. É verdade. Quem precisa de Jesus e quem já tem Jesus. Então, tu conhece tudo, né? Então, mas quando a gente tem um chamado, é fenomenal, né? A gente tem um amor, a gente pega amor pelas ovelhas ali e não importa, aquela que mais incomoda é aquela que a gente mais ama. É sempre assim. É verdade. E a gente vai se apegando Sim. enfim, quando tem que mudar, né? mas e o fulano? Fulano ainda não estava pronto. Mas tem que mudar. Devagarzinho vai É indo. assim, então o ministério eu sou apaixonado pelo ministério. E as crianças... Aí tá assim, até hoje eu tô sofrendo com isso, porque ó, hoje mesmo eu recebi um convite, né,
para uma das nossas congregações. E eu expliquei para o dirigente, disse, ó, se eu aceitar a tua, eu vou ter que aceitar as outras, que estão o ano inteiro me ligando. Entendeu? Porque eles querem o Vovô Fritz. Aí a agenda Eles vai querem o ficar... Vovô Fritz. Eu já enterrei o gigante. Vovô Fritz, eles querem desenterrar o... Ressuscitar. Entendeu? Eu me lembro que já tem anos já tem anos, que foi a última vez que eu vi o Vovô Fritz, foi lá foi antes da pandemia, que teve o Dia das Crianças lá na sede, e aí teve também, junto desse dia, teve a carreata lá dos casais. Sim, que daí o pastor Trovão tava comigo lá no carro de som, né? Isso. Tava eu e o Trovão. Aí foi ali que foi a última vez que eu vi o Vovô Fritz. Já Aí faz depois eu tempinho já. fui, faz. É. Então, mas ali eu já tinha parado. Né? Ali eu já tinha parado de aceitar agendas, assim, toda a vida. Todos os fins de semana, né? Sim. Porque não dá, dirigindo igreja, tu tem que estar na igreja. Sim. Tem que estar na igreja, né? E ainda, ó, aconteceu um episódio esses tempos aí, de um pastor de uma cidadezinha lá do Paraná. E ele pediu pra mim, não, mas o povo aqui quer que o senhor venha e tal. Eu falei, ó, eu não tô mais atendendo. E outra, o pastor Zilmar não gosta que a gente fique saindo. Então, se ele me liberar, eu vou, mas eu não vou pedir pra ele. Sim. Aí o pastor de lá ligou pro pastor Zilmar e agendou. E o pastor Zilmar chegou pra mim e falou, ó, vai lá atender o fulano, vai lá. Daí eu fui. Nossa, e daqui lá no Paraná... Tinha uma cidade vizinha a essa, Sim. que tava há uns 3 anos tentando me levar. Meu Deus. Há uns 3. E Já eu aproveitou. eu já fiz 2 congressos lá. E eles estavam tentando levar lá pela 3ª vez, já uns 3 anos seguidos, tentando agendar. E eu, né, não dá. Quando eu vou lá, e eu vou sem saber que era ali do lado, né? Aí o povo de lá veio ali e disse, nós o senhor não atende. Nossa. Daí eu tive que contar Colocou no canto agora. Aí eu tive que contar toda a história, né? Por que que eu não atendia e por que que eu fui atender lá. Resultado, o pastor deles também ligou pro pastor Zilmar e eu tô com uma agenda marcada para outubro. Que nessa bênção. Vai ter Que que... bênção. Então, assim, ó, Tá Então, meio que sendo assim, obrigado a fazer. isso acontece em menor escala aqui dentro da cidade de Camboriú. Sim. Né? Esse dia eu contei esse episódio pro pastor Elias, ali da congregação do Betel. Né? Já deu a hora aí, eu tô falando demais, não? Não, pode falar. Aí o pastor Elias falou pro pastor Zilmar, o pastor, vai lá, tá. Aí eu fui fazer. Agora, meu irmão, todas as congregações estão ligando. Não, nosso culto é dia tal, nós queremos que o senhor pregue. E eu tô me esquivando de ir, mas chega algumas assim que a gente atende e pronto. Aí criou o problema, porque todo mundo vai querer, né? Sim. Sim. E eu não posso atender todo mundo. Então, tô nessa aí. Só na dispensação da graça. Sim. Quando dá, assim, ó, uma semana que eu tô tranquila, eu vou lá. Faço, Sim. apresento lá no culto e tal. Mas o meu ministério hoje é o ministério pastoral, é cuidar da igreja. E hoje é no Conde, Vila Verde, né? O pastor Zilmar achou por bem de me colocar ali. Tô ali há 1 ano e 7 meses, né? Deus tem abençoado o trabalho, graças a Deus. E temos visto a mão de Deus operar naquele lugar. Estamos felizes. Feliz. Ô, pastor, toda vez que eu olho pro senhor, eu lembro da igreja do Delator. Então, eu fiquei 3 anos e 8 meses lá no Delator, quase 4. É difícil, muito né? tempo. É difícil, né? Ficar assim. E a Samira ia comer todo fim de semana na casa do sogro, né? Que é na frente da igreja. Então, Sim. é onde ela Foi- se lembra. Mas foi lá que eu batizei meu filho, que eu apresentei meu filho, o Então, Leonardo. então. Foi em 2017. Daí eu não, O senhor tava lá, não? Não, acho que não, né? 2017, faltam 3 anos e 4... Eu fiquei lá 3 anos e 8 meses. E depois eu tô 1 ano e 7 meses Não, aqui. não deu, não. Não dá. Aí eu queria também, assim, ó, como o vovô Fritz, e a gente tá falando sobre isso, e eu vou aproveitar, né, minha irmã? Antes de sair de casa, tá falando alguns assuntos com a Rafaela. E aí eu queria saber, assim, qual é a forma em que um pregador itinerante e um pastor de igreja, que no caso é o senhor, qual é a forma que o senhor mais acha fácil de pegar aquelas histórias da Bíblia e extrair e
incutir, colocar na cabeça das crianças, assim, uma forma assim, ó, de chamar a atenção. Isso daqui chama a atenção deles de uma forma, sabe assim, diferente. A técnica que eu uso no Vovô Fritz, né? Vai revelar aqui, olha. Meu Deus. É uma Exclusivo. técnica simples, simplíssima. Sim. Primeiro, conhecer a história. Sim, Porque a gente pensa, a criança não conhece a Bíblia, então eu vou lá contar a história do meu jeito lá e a criança te corrige na hora. A criança tá nem Sim. aí. Então, assim, ó, cada vez que eu ia ministrar num congresso, num culto, eu me isolava em casa. Às vezes eu tinha um espaço entre a laje e o telhado da casa. No forro, praticamente. As crianças fazendo ali aquela bagunça embaixo, eu digo, vou pro meu refúgio. E me isolava. E estudava a palavra. Estudava. O que eu vou pregar? Vou pregar sobre Sansão? Então eu ia desossar a história do Sansão. Queria ter na minha mente o que aconteceu lá com Sansão. Tinha que ter na mente. E aí, trocar em miúdos isso. Pegar isso e falar da forma mais simples possível. Né, que qualquer um entenda. E, se possível, encenando. Então, sempre eu vou encenando, né? Sim. Sim. Eu pego a minha bengalinha lá, faço que ela é o meu cavalo, ela é o meu camelo, ela é o meu burrinho, né? E ela é a minha espada. E eu vou encenando a história, né? Então, isso chama a atenção da criança. Só a minha roupa ali, né? Nossa, Tem eles devem tem ficar- algumas que querem correr. Eu já boto pra chorar na hora que vê o Vovô Fritz. E tem algumas... E a maioria, né, fica com a atenção presa ali. Primeiro, o sotaque, a vestimenta, já é uma coisa diferente. É uma coisa, chama atenção, É um né? personagem. É um personagem. Isso facilita muito, né? É o meu diferencial para as tias que contam história para criança. Porque a tia é mais uma tia. Sim. E quando chega o Vovô Fritz ali vestido daquele jeito ali, oh, esse cara é doido. É. Isso aí é um personagem diferente, uma coisa, né? Sim. E já chama atenção, já, né? E aí, quando eu começo a pregar, vou encenando a história bíblica e mexo com eles. Quando eu vejo que eles estão meio despertos, eu já vou falando pam, pararam, pam, né? Para eles responder pam, pam. Já dá um Já pulo. acorda, já volto tudo. Aí eu chego bem pertinho de um, já dou um grito. Aí ele já se assusta, todo mundo ri. Ah, volta pra cá, pá, pá. Então, assim, o método melhor que tem é trocar em miúdo, conhecer bem a história e fazer o mais simples possível aquela história. Sim. Que daí eles vão entender, eles vão viajando contigo naquela história, eles vão participando, fazer eles participar também, né? Isso é fundamental, eles gostam de participar. Às vezes saem umas piadas, às vezes eu ia... Vem cá, conhece as 3 palavrinhas mágicas? Sim, então fala aí. Abracadabra. Não, meu filho. É sim, senhor, por favor, dá licença, obrigado. Abracadabra. É a primeira Que coisa que eu palavrinha olhei mágica. nesse Né? Então acontece essas coisas assim, eles te corrigem na hora ali, mas tem que levar na esportiva e Sim. né, a vantagem minha de fazer o Vovô Fritz, o que eu já de início já digo, ó, eu sou muito esquecido. Sou muito esquecido, esqueço de tudo, misturo as histórias. Eu quero que vocês me ajudem a contar a história, porque às vezes eu vou misturar aqui e vou botar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do barquinho da tempestade. Né? Vou botar Pedro, Tiago e João lá na fornalha. Vocês me ajudam aí, senão mistura tudo. Então eu já fico ligado para poder participar, para poder me corrigir, entendeu? Eles querem, né? Sempre tá... Aí, né? volta e meia se faz de esquecido. Aí, peraí. Onde é que eu tava mesmo? A baleia já engoliu o Jonas. Não era essa história. Então, pra ver se vocês estão ligados. E assim vai. Então, Boa. é onde chama, né? Cativa eles, porque Sim. eles ficam ligados para participar da história. Porque se eu ficar só contando a história, para eles não tem graça, já conhecem a história. Sim. Já ouviram 1.500 vezes a história. Então, eles querem mostrar que eles sabem Que da eles história sabem. também. Tem que contar diferente, né? Tem que Senão- contar diferente. Então é maravilhoso, né? Eu já tive dia de pregar doente. Teve um episódio, né? Isso aqui é só por exclusividade aqui pro Exclusivo. Põe aí, exclusivo. Pode se erguer aqui, pode se erguer aí que não tem desculpa pra não fazer a obra, tá? Isso, não fala, pastor. Se ergue. Eu tava muito doente, um fim de semana que eu tava muito doente e toda a equipe ali do Gideões Mirins, eu já tinha pregado, acho que uns 6 anos seguidos ali. Sim. Né, como Vovô Fritz, e eu mesmo cheguei e falei, gente, esse ano traz alguém de fora, gente, pelo amor de Deus, tá ficando chato, isso aí, só o Vovô Fritz,
né? Vamos lá, vamos convidar alguém de fora, tal. E convidaram uma irmã lá do Rio de Janeiro. Eu não lembro mais o nome dela, senão até diria aqui. E no fim deu tudo errado no negócio da passagem. Eu sei que ela não sabia que a passagem estava comprada, e a passagem estava comprada, estava tudo certo, hotel pago. E ela acabou, um desencontro de informação, ela não veio, não Sim. apareceu. E aí descobriram o problema no dia. A líder era a irmã Simone Russi. Olhou para mim e falou, vai para casa, te arruma que tu és o pregador do congresso. Meu Deus. Não tem o que fazer, não tinha outro. Sim, Daí- vai fazer o quê? E assim, ó, em cima do grito, vai lá e prepara 3 mensagens, 3 dias de congresso. Né? E eu fui descobrir na hora doente, eu tava doente, bem doente. Eu nem, assim, era uma fraqueza, era um negócio ruim, que eu na primeira noite preguei e suava, e tava frio. E eu nunca fui de suar. Eu Sim. trabalho no sol e no sul, né? Sim. Sim. Mas da fraqueza que eu tava. Né? Aí acabou o culto ali e tal. No outro dia de manhã eu fui lá e tinha um ambulatório ali atrás. Falei com a irmã Clarice. Disse, irmã Clarice, não tô aguentando, tô ruim, tem que pregar hoje à noite. O que eu vou fazer? Não, vem pra cá. Me botou no soro. Fiquei no soro. Preguei de noite, preguei no outro dia. E foi uma benção o congresso. Foi uma benção, né? Então, assim, não tem desculpa para não fazer a obra, né? Sim. A oportunidade chegou, o que eu sempre procurei fazer na minha vida, não perder a oportunidade. A oportunidade apareceu, bora. Eu sou capaz de fazer? Não sei. Eu sei que quem está em mim me capacita. Quem vai fazer é o Né? Espírito Santo. Se chegou na minha mão, aqui Sim. que a Bíblia diz, tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme a tua força. E é o que eu procuro fazer sempre na minha vida inteira, no meu ministério inteiro. Isso aconteceu quando meu sogro me botou na rádio pra pregar. É isso aí. É isso aí. Aí ele me botou na rádio e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí a gente vai descobrindo o Eu quero talento que embora. a gente tem. Aí para na rua, aí as velhinhas, né? Aí as velhinhas lá na igreja, tudo falam, ai, você que é a nora do pastor Travasso, que não sei o que. Eu falo, ai, meu Deus, de onde que a irmã me conhece? Ai, eu te vejo na rádio. Aí o Júnior, essa amiga da Samira é tudo velho. Vai andando com a Samira aí, só, velho, vamos parando ela. E uma característica do ministério do Vovô Fritz é que a terceira idade é mais apaixonada pelo Vovô Fritz do que as próprias crianças, tá? Sim. Ele fez muito sucesso no meio da terceira idade. No rádio mesmo, os fãs eram da terceira idade. Eu tenho uma tia também que trabalha com crianças, né, na igreja também. Não sei se você já ouviu falar, a tia Sorriso. Ela já foi também lá na Assembleia de Deus, lá na sede, né? E já fez umas apresentações lá. É muito bom também. A pessoa é outra coisa. A gente acha que a pessoa é igual como o senhor é aqui, não. É diferente, tem que virar uma criança. Tem que virar uma criança, porque tem que chamar a atenção. E o que eu queria falar antes ali, ó, que muitas vezes eu cheguei doente, ruim mesmo, assim, Sim. sabe? Aquela vontade de ir pra cama dormir. Que é só Não, descansar. A primeira criança que abre o sorriso assim quando te vê, pronto, muda tudo. Né? Sim. E tu sobe no púlpito e vai lá e prega como se tivesse com a saúde inteira. Aí depois do culto vem aquela Aí bate de novo. aquela fraqueza de novo, mas ali tu sente assim, ó, que, sabe, tu é renovado, tu vai, tu faz, e como se nada tivesse acontecendo. E é só Deus mesmo, só Deus, só Deus. Ô, pastor, e já aconteceu, assim, de em alguma dessas ministrações junto com o vovô Fritz, ter alguma criança batizada com o Espírito Santo? Já, várias vezes. Né? Vários congressos que a gente foi, né, que as crianças são batizadas e... Assim, ó, uma crítica que eu faço, né, para os departamentos infantil. Sim. Às vezes passo o ano inteiro sem falar de Espírito Santo. Sim. Sem colocar na cabeça da criança aquilo ali. Sem fazer elas orarem em busca daquilo ali. E aí chega no congresso, dão 15 minutos pro pregador e querem que o pregador faça cair fogo do céu. Né? É Sim. complicado isso aí. Principalmente eu fazia a parte cômica, né? Eu tenho que fazer eles rir, brincar, se divertir, Sim, e viajar 15 na minutos, história para depois reverter a situação e trazer eles pro lado sério, né? Sim. Então, assim, isso demanda tempo, né? E às vezes o congresso é cheio de musiquinha, e passa pro pregador, assim, né? Quando os grupos já estão se levantando para ir embora já. Verdade. É Pô, outra, mas isso acontece em congresso de jovem, adolescente, adulto, tudo, é né? outra crítica que eu faço, né? Assim, ó, se o culto for até às 11, fica lá sentadinho,
porque principalmente para criança. Você Sim. está dizendo para a criança, ó, não tem importância a palavra. Sim. Vamos embora. Ela vai aprender isso, É. né? Vai crescendo. Ah, não, vai- mas é eles que o pessoal que conduz o culto, que não programou, não deixou o tempo. E eu tenho que entregar as crianças no horário e tal. Mas quando você faz isso, você está ensinando para a criança, ó, não tem importância, agora é a palavra, vamos embora. Sim. É, isso verdade. fica na cabeça da criança, Sim. no subconsciente. Acho que é normal, né? E fica horrível. A pessoa que está ali pregando, né, se sente assim, poxa, me abandonaram aqui, né? Ninguém Se tá levanta os abandonando. grupos, começa aí. Se levanta os grupos, começa aí. Né? Então, quem estiver me assistindo aí, Sim. tenha consciência, você é líder, né? Sim. Você é líder, fica ali, aguenta ali, mas depois vai lá e faça sua crítica para aquele que conduziu o culto, que deixou passar o tempo. Sim. Ó, a gente tem que entregar as crianças no horário, irmão. Faça, chega Sim. lá, conversa, não custa nada. Né? Sim. A gente não é ir lá e falar mal do irmão ou bater no irmão que está num congresso pilhado, cheio de coisa na cabeça, mas fazer uma crítica construtiva, né? Irmãos, vamos cuidar do tempo, senão não tem como a gente ficar aqui até o final. E fica feio levantar no meio e sair. É, A gente não gosta é disso. verdade. Então, né? Aprumar, né? Aprumar, Sim. alinhar as coisas para que fique melhor, Sim. né? Deus gosta das coisas organizadas. É verdade. Deus gosta das coisas no Ah, hoje eu vi isso. no seu devido lugar. O senhor tem filho? 2, para a glória de Deus, tem uma menina de 16 anos, linda, maravilhosa, a Emily Gabriele. Ela não gosta do Gabriele, mas eu amo. Até eu queria botar só Gabriele, mas aí acabou sendo Emily Gabriele, né? E o Benjamin dos Santos. Ele tem quantos anos? O Benjamin tem 9. Sabe? Eles também gostam do vovô Fritz? Ou eles Eles- já estão acostumados assim? Não tem quem não goste, amado. Não, eles É porque você gostam, nunca eles viu. gostam, eles gostam e assim, ó, tô tentando colocar na mente deles para eles dar prosseguimento ao ministério, né? Para Sim. eles pregar para criança, mas a Emily gosta mais de pregar para adolescente, para jovem, assim, Sim. né? Ela não se interessou pelo infantil. E o Benjamin é mais ou menos meu perfil, assim, ele decora bem o texto, ele tem desenvoltura para falar, né? Então eu vejo assim que ele pode seguir esse é brincalhão, gosta de fazer besteira, falar besteira, né? Uhum. É o brincalhão da turma, como eu era também. Sim. Então assim, eu espero que ele Deus- siga, né? é. Mas não sei se vai dar certo. Vamos ver, estamos orando. Ah, tem que Deus dar sabe certo, todas as né? coisas, né? Tem que dar certo. Deus sabe todas as coisas. E a minha E- esposa maravilhosa, que eu não falei dela, né? Eu ia perguntar também. Se eu não falar dela, depois eu E- apanho, né? Vai dar briga. A Edenise, o nome dela é Edenise, ela não gosta do nome dela também, mas o apelido é Nena, então todo mundo chama ela de Nena, né? É uma benção, Ela, sabe quando o homem tá assim meio desalinhado, aí ele diz, vou botar essa mulher aqui do teu lado para te alinhar. Então, Deus me deu uma mulher maravilhosa, trabalha fora, me ajuda a cuidar da igreja, apaixonada pelo círculo de oração, que eu nunca pensei que seria, né? Ela é apaixonada, ela não sai. Se é dia do círculo de oração, pode chover canivete, ela vai no círculo de oração e cuida das irmãzinhas dela lá, é o xodó delas. Se- Xodó dela. E também na terça-feira de manhã também ela tá lá na sede, no ciclo de oração. É a folga dela na creche, né? Ela trabalha na creche. Daí nas Mas tem terças ela toda pega. terça-feira ela é. tá lá. O senhor falou que pode chover canivete que ela vai, mas Não. tem algumas que se chover água não vai. Eu que vou, assim, amado. Eu não tô falando disso. Mas Ah, isso aí tem uma. Isso aí tem uma resposta Nossa, pra isso Samira, aí. você te Por que o ofendeu. crente não vai no culto dia de chuva? Porque a gente fala, o crente é o sal. E o sal dilui na água. Ah, Então, verdade. Arranjei mais uma desculpa. A gente diz, tu não é de açúcar. Não, mas eu sou sal. Então, né, a gente tem que cuidar. Tem que cuidar. Mas nós somos relaxadinhos. O crente é relaxadinho. Né? Eu queria saber, assim, mais... Já que for por esse assunto, né? Eu queria saber, assim, qual é a importância, o senhor, como pastor de igreja, que já passou por algumas igrejas, então o senhor tem bastante experiência nisso. Qual a importância do membro, da ovelha, congregar? Isso é a importância total, né? Porque assim, ó, eu tenho membros que eles participam do culto de domingo, né? Participam do culto de domingo, o crente domingueiro, né? Mas no domingo é o culto da família, é o culto que vai à visita. Sim. Ali eu não dou feijão grosso,
Ali eu dou Por isso que eu um gosto de ir no docinho. domingo. Aí, não, eu vou lá porque Eu não domingo vou no vai curso ser- de doutrina. volta e meia eu Brincadeira, boto, pastor. volta e meia eu boto umas ervas amargas no meio do feijão ali, né? Ah, É. Mas é na terça e é na escola dominical que a gente fala abertamente, porque é os membros que estão ali, Sim. né? É os membros da igreja que estão ali. E a gente fala das doutrinas bíblicas, a gente traz o despertamento. Mas geralmente no culto de terça, aquele que precisa de ouvir aquilo ali não está. É verdade. Então, é importante, é importantíssimo o congregar. Porque ele vai estar no domingo, ele vai estar curado já, porque no culto de terça ele já ouviu o que ele tinha que ouvir, se alinhou, tá na vontade de Deus, tá ali, tá orando, né? Nas campanhas de oração que a gente faz, vem 3, 4, né? 3, 4 ainda tá muito, pastor. Não, Esses dias. Graças a Deus, a nossa congregação, eu posso erguer as duas mãos pro céu, o povo adere, né? A gente nunca fica sozinho, 4 tá muito. nunca fica Pedro, Tiago e João, sempre tem uma equipe que tá ali, né? Mas geralmente os que realmente precisam, aqueles que estão sempre 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? Os crentes 6 horas, né? E esses aí que precisam, porque estão com problema na vida, estão com problema no casamento, a gente não vê orar. A gente não vê orar. Então, quer viver de arrasto. A gente ora, a gente abençoa. Mas se não melhorar a vida segundo os princípios bíblicos, e como é que vai se enquadrar nos princípios bíblicos se não participar dos cultos de ensino? Como o senhor é pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes que eu esqueça, por favor. O que o senhor acha da questão das pessoas falar assim, que hoje as pessoas arrumam argumento para tudo. Tudo para não ir para a igreja, né? O que o senhor acha quando eles falam assim, que Deus, já escutei isso, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, que é para as pessoas entender e saber o que o senhor vai responder. E que eles tomem isso como exemplo. Que eles falam assim, olha, na palavra de Deus diz que é família primeiro. Eles já falaram isso para mim. Isso eu ouço muito. Família primeiro, trabalho, E depois igreja. depois igreja. Vamos lá. Isso eu ouço muito nos grupos de casais. Disseminou-se aí essa ideia. Deus, família, igreja. Tá errado? Não tá errado. Não. Não tá errado. Mas o que é a religião? Religare. É na religião que eu me religo a Deus. Então, se Deus é em primeiro lugar, eu vou criar a minha família afastada da igreja? Sim. Ela vai encontrar Deus aonde? No shopping? Não. Ela vai encontrar Deus aonde? Na roda gigante? É na igreja que se tem esse religare, esse reencontro com Deus, essa busca pela santidade. É na igreja. Né? Então, claro, se eu quero o melhor para minha família, lógico, vai ter um domingo que eu vou dizer assim, não, hoje eu vou sair passear com a minha família. Amém. Seja abençoado, vai lá. Sim. Mas 4 domingos do mês, às vezes 5, tu não Nem na Santa apareceu? Ceia, né? Não, porque eu tô passeando com a minha família. Tá buscando o quê? Aonde? Deus não é. Sim. Então não tá buscando o melhor para a família, que no caso seria em segundo lugar. Não tá buscando Deus, que é o primeiro, e não tá buscando o bem para a família, que estava em segundo, né? Então, vamos lá. Tem que pensar bem nessa frase aí. É primeiro Deus? É primeiro Deus. E onde é que eu encontro Deus? Eu oro em casa. Gente, se não ora na igreja, tá orando em casa? Sério mesmo? Né? Sério mesmo? Entendeu? Então, assim, eu sou bem aberto. Se na minha igreja eu ensino, eu falo e sou franco com eles, né? Gente, não apareceu na terça. Pastor, eu tô passeando com a minha família. Meu Deus, eu fico felicíssimo. Felicíssimo. Sim. Vai mesmo, meu filho. Passeia, leva no shopping, leva a mulher no shopping, dá o cartão pra ela gastar. Leva as crianças ali no Space, ali no Mas não peques. Vai aproveitar as coisas que tem aí, porque às vezes a gente também enfia a cara dentro da igreja, né? E só que a igreja, os filhos crescem e poxa, crescendo no balneário, aí vai passear um dia. O primo pergunta, tu já foi lá no teleférico? Não, nunca fui lá no teleférico. Mas mora do lado. Não, porque não tem tempo. O pai tá sempre enfiado na igreja. Não, tem a família. Só que também eu não posso. Terça eu não vou na igreja porque eu fui num lugar com a família. Quinta eu não vou porque eu fui no outro lugar com a família. No domingo aí eu chego mais atrasado porque eu também saí para passear. Não, eu tenho que ter o compromisso com Deus. Né? Deus em primeiro lugar.
Deus, e onde é que eu encontro Deus? É na igreja. Então, se eu quero o melhor para minha família, eu vou encaminhá-los na igreja. E eu vejo isso e eles falam assim, não, família em primeiro lugar, depois trabalho, depois isso. Aí eu falei assim, tá, e quando você ficar enfermo, aí você... É Deus, família e igreja que eles põem, né? E Né? Aí quando a pessoa fica enferma, ela fala assim, ora por mim, tá, mas... é o crente 6 horas, né? É o crente 6 horas, tá 6 horas. sempre precisando de oração, sempre com problemas, e nunca se acerta. Por quê? Porque não tem um compromisso firme com Deus, É verdade. né? Então, eu acho que isso aí vem em primeiro lugar. Eu sempre, a minha vida, eu sempre prezei por isso. Eu ia procurar um emprego, qual é o horário desse emprego? Vai me atrapalhar no meu congregar? É. Bom, então não vou querer esse emprego. Vou pegar outro. Né? Mas o outro é pior. Eu cheguei a largar um emprego que eu ganhava X para ganhar meio X, né? Por quê? Porque era noite. E eu trabalhava, irmão, no fundo de uma igreja. Sabe o que é tu ouvir os ensaios lá na igreja e chorar assim no fundo ali da farmácia onde eu trabalhava? Chorar e aquilo queimar dentro do meu coração e dizer, o que tá fazendo aqui? Isso aqui é horário para tu trabalhar? Né? Então eu fiquei ali alguns mesinhos ali e disse, Deus, não tem condição, vou voltar pro emprego que eu tava. E graças a Deus só liguei pro patrão, pro ex-patrão, mas eu tô te esperando amanhã, vem pra cá. Né? Olha só Quando a que gente deixa um bom rastro, né? Sim. Deixa um bom rastro, né? Tudo isso voga. Então a vida do cristão, ela é maravilhosa. Se a gente buscar agradar a Deus em todas as coisas, Deus trabalha em nosso favor, vai abrindo os caminhos, vai trazendo as oportunidades. E muita gente tem talento e tá amarrado no medo. Sim. Né? Como disse a Samira aqui, ó, o sogro levou a arrastada lá, ela descobriu que tinha talento para estar no rádio e hoje está aqui fazendo podcast. Olha só. E se ele não leva, se ele não arrasta, né? Eu lembro que a minha primeira mensagem que eu preguei aqui em Camboriú foi o pastor Marciano, como é que era o nome dele? Não era o Antônio Marciano, era irmão do Antônio Marciano. Querido demais, querido demais. Eu era recém-casado, cheguei na igreja lá num congresso de jovens. E ele começou, Deus já mandou o pregador e tal, mas estava cheio de obreiro lá, e eu era tinha sido levado a auxiliar, nunca tinha pregado na vida. E ele pegou e foi, na hora da mensagem, ele disse, pode vir aqui auxiliar, irmão dele, tu vai pregar. O chão saiu de baixo. O chão saiu de baixo, os crentes parece que tinham ido tudo embora, eu não via mais nada, não sabia de mais nada, e fui lá e preguei, abri o texto ali, eu lembro até hoje qual era o texto, que ele... Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem consome. Abri ali e preguei. Né? E no final, um senhorzinho já foi lá, pegou no meu braço, Deus vai te levar para muitos lugares e tal, e tal. Eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, eu não sei nem o que eu preguei. Esse irmão tá dizendo que vou pregar em muitos lugares, vou viajar de avião. Nunca tinha viajado de avião. Eu também já fui assim, meu Deus. Então, várias vezes eu viajando no avião, sentadinho assim, olhava aquelas nuvens assim, eu dizia, quando Deus fala, não adianta querer. Não tem quem pare, né? Deus fala, Deus prometeu, Deus cumpre. Pastor. E como sempre, né? Tá chegando no final. Que pena. Eu tinha mais umas 3 horas para contar a história. Eu também queria ficar aqui ouvindo, hoje eu mais ouvi. E todo convidado, ele fala assim, tinha mais coisa pra contar, tinha mais coisa pra contar. E olha aí, ó. Mas Tá enfim, vendo? Tem que começar a fazer 2 horas. Ou então fazer ao vivo. Ou então O a Pedro vai dar parte de 2. presente pra gente. Não compromete ele. E agora vamos fazer aquela pergunta maravilhosa. Aquela pergunta que a gente aprende a cada dia aqui nesse podcast. E você também que está em casa, tenho certeza que aprende, né? O que é Deus para você hoje? Deus é o meu refúgio. Sabe assim, quando a gente, como eu falei aqui, a gente vê a oportunidade, mete a cara e entra mesmo na porta, né? E aí, quando a gente entra lá, a gente diz, meu Deus, e agora? Aí, a gente vai pro refúgio. A gente vai, Deus, tu aprontou essa comigo, tu me colocou aqui, agora me dá força, me ajuda, entendeu? E ali eu choro nos pés dele, sou revestido de poder, de força, de graça, né? Ali a gente é renovado e prossegue a caminhada. Sim. Então eu costumo dizer assim, nas tempestades da vida, gente, de vez em quando aparece o tempo tá bom, daqui a pouco fecha tudo e Jesus, e agora? Vou pro meu refúgio, né?
Eu costumava ter no canto do guarda-roupa, eu sou magrinho, né? Então, a fresta que ficava entre a parede e o guarda-roupa ali, eu me jogava ali, né? E chorava bastante. E hoje eu moro dentro da igreja, né? Eu moro do lado da igreja, então eu vou lá para a igreja e lá é o meu refúgio, né? É o socorro bem presente. Deus é o meu refúgio. Qualquer problema que eu tenho na vida é para onde eu corro, né? É para onde eu vou, porque não adianta confiar nos homens, esperar dos homens, não adianta. A nossa força, o nosso refúgio está em Deus, né? Mais um aprendizado, né, Samira? Que Deus é o nosso refúgio. Agora eu falei bastante aqui do Alexandre Bernardino, do Cizinho Bernardino, mas eu quero mandar o meu beijão aqui Pode ficar à vontade. pro meu presidente, né? Que é o pastor Zilmar. Depois que ele chegou aqui, né, eu vivi grandes turbulências no meu ministério, mas depois que o pastor Zilmar chegou, né, juntamente com a sua esposa, Mãe Inês, eu tive um refrigério no meu ministério. Né? Tive um refrigério, graças a Deus, e eu pude ver assim, a mão de Deus usando eles, né? Então eu sou muito grato a Deus, porque muito eu chorei lá no pavilhão, né? Eu trabalhava no escritório, às vezes eu descia do escritório, ia lá pro pavilhão, atrás das cadeiras, atrás daquela cortina, muito eu chorei ali para que Deus entrasse em ação, e daí chegou esse casal maravilhoso aí, tem sido bênção na minha vida, no meu ministério. Eles. Pastor Zilmar, queremos você aqui, hein? O senhor. Hã? O senhor. Queremos você, queremos o senhor. Beijão. Queremos. Tem ainda tempo para falar? Só para agradecer. 4 minutos. Eu queria, assim, ó, Falei em rápidas... demais, Não, eu queria, assim, ó, em rápidas palavras que o pastor contasse como foi lá no Natal Missionário. É maravilhoso, né? Tu fazer aqui nas igrejas abastadas aqui é uma coisa, tu ir lá fazer um congresso, mas quando tu vai lá no Ribeirinho, né? Que eles não tem nada, entendeu? Então quando tu vê aquela mãe chegando com a canoinha cheia de criança, né? Aí tu se sente assim, ó, valorizado. Poxa, aqui eu tô fazendo uma diferença. E sai criança, brota criança. Eu tô falando da experiência no Amazonas. Sim. E na Bahia, sertão da Bahia, onde eu fui, já faz alguns anos também. E brota criança de onde tu menos imagina, enche aquelas igrejas, né? E tu prega ali e eles ficam assim vidrados, eles não se acreditam naquilo que está acontecendo ali, né? Sim. É maravilhoso, e tu estás ali num lugar onde o missionário jamais espera que tu vai chegar, né? O missionário tá ali pensando, meu Deus, se eu pudesse trazer aqui, né? O vovô Fritz, meu Deus, quem é o vovô Fritz? O vovô Fritz chega lá, né? É maravilhoso, assim, ó, tu te sente realizado, né? E tu valoriza o que tu tem e o que tu é. Pastor, o senhor pode fazer seus agradecimentos? E Bom, depois a Samira e depois sou eu. Bom, quero agradecer a oportunidade que me deram aqui, né? Obrigado. Conhecer o Pedro e estar aqui com vocês aqui, com a Samira, né? Para mim foi um prazer. E quando precisar, estamos aí, né? Quando puder fazer uma visita para nós no Conde Vila Sim, Verde, claro. Eu vou lá, vamos lá. sejam gente. bem-vindos, né? Sim. Deus tem feito grandes coisas ali, tem um avivamento maravilhoso acontecendo naquela congregação e vocês são convidados a fazer parte disso, tá bom? Muito obrigado. Samira? Eu quero agradecer a Deus por mais um dia aqui e que você possa ter sido abençoado. E você, como pai, como mãe de crianças, aqui teve muito aprendizado, muito aprendizado. É um aprendizado, assim, que hoje eu tô vendo, né? E eu tô vindo de uma... Eu vou esperar que o podcast acabar, que nós vamos conversar. Eu tô vindo de uma semana em que o Senhor tá me levando muito para olhar para as crianças, assim, de uma maneira diferente. Inclusive, eu e o Júnior, nós temos esse desejo, né? De ter mais filhos. A gente ainda não tem filhos junto, mas ele tem uma filha e eu tenho outra. Mas, assim, ó, por esse meu amor pelas crianças, essa semana, inclusive, eu tava vendo, assim, o quanto é importante o aprendizado na infância. Hoje, eu me desviei na minha adolescência, mas quando eu retornei, tudo que eu uso para eu continuar foi o que eu aprendi na infância. Não foi o que eu aprendi adolescente e nem na vida adulto. Agora, quando eu retornei, eu tenho experiências novas com Deus, mas a forma que eu busco, aonde eu busco esse refúgio que o pastor fala,
foi aonde eu aprendi na minha infância. Eu tenho, assim, muito comigo de eu orando na infância, de eu buscando na infância. Eu não tinha boneca e nem tinha... não podia brincar com brinquedos. Então, a minha brincadeira era um monte de almofada em cima do sofá e eu pregava com a saia longa da minha mãe, com o sapato alto da minha mãe e eu falava da Bíblia. Então, isso daí eu aprendi na infância. Eu aprendi a buscar a Deus da forma que eu busco hoje, adulto, nessa intensidade, na infância. Então, hoje, tudo que foi falado aqui foi para os pais, que você possa ter essa responsabilidade. Seu filho querendo ou não, ensine a Bíblia, a palavra, porque lá na frente ele vai se lembrar da infância. É verdade. É isso aí. E para você que ficou até agora com nós, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso Instagram, curtir o Facebook. Não esqueça, vai lá no TikTok também, pode seguir, já vai seguindo lá também a gente. E não esqueça, toda sexta-feira, às 19 horas, nós temos vídeo novo lá no nosso canal. E eu já quero agradecer o pastor Dave e com ele o vovô Fritz, que veio aqui comigo, que foi um prazer ter conhecido a história, como surgiu o vovô Fritz, tudo isso que aconteceu aqui nesse lugar. Que Deus abençoe sua vida, que semana que vem vai ter um convidado especial também para você. Deus abençoe e até mais.